De repente, foi estudando um pouco de ciência que eu pude entender aquilo que a Bíblia diz. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Raquel, eu sou brasileira, vivo na Itália há 18 anos e esse vídeo a gente está falando, esse é o quarto vídeo da série Transformando Vidas, transformando a minha vida. Então eu quero deixar para você aqui, e aqui embaixo estão os links dos outros vídeos, se você ainda não assistiu, assista porque é uma sequência, tá? E são vídeos curtos e eu espero que isso seja de grande bênção para a tua vida, né? Eu decidi fazer esses vídeos e escrever um livro justamente porque eu cheguei aos 50 anos e tive um momento de conscientização de que muitas coisas na minha vida não foram realizadas, né? Eu tive um monte de frustração realmente. E isso me incentivou a mudar, né? A ser, como eu já disse nos outros vídeos, a ser a pessoa que Deus planejou. Porque Deus planejou você, uma pessoa maravilhosa, abençoada, feliz, próspera. Esses eram os planos de Deus para a tua vida. Ah, Raquel, mas eu não estou vivendo isso. Então é porque você saiu do plano original de Deus. E se você saiu, foi o que aconteceu comigo. Eu estou dizendo para você, se são dicas para que você possa reencontrar esses planos e realmente buscar ser transformado, né, para que você possa viver intensamente. Eu falo para vocês assim, eu ainda estou na fase, né, na fase da verdadeira transformação, mas algo que para mim é muito real é a paz e a alegria que eu tenho dentro de mim e que antes por um grande período eu não tinha, sabe? Aí ele falou assim, Raquel, mas você é missionária? Sou missionária, sou crente, tô na igreja buscando e creio e sei que mesmo sabendo que existia algo maior, né? Tenho a minha família, sou casada, tenho a minha casa, tenho 2 filhos, tenho um gato, o meu trabalho, e mesmo com tudo isso, eu me sentia frustrada, infeliz e tinha uma amargura dentro de mim, de algumas coisas que não tinham acontecido de acordo com aquilo que eu havia sonhado. E eu tive que entender isso. E eu estou falando desse processo de entender e do processo de realmente buscar essa transformação que ela é real, se você decide, tá? Hoje eu quero justamente falar para vocês sobre isso, sabe? Eu quero falar sobre a questão da religião, tá? Eu sou crente, eu sou cristã, porque crente até o diabo é, né? Eu creio em Deus Pai, em Deus Filho, em Deus Espírito Santo. Eu não falo de religião, apesar de que eu tenho a minha igreja, amo a minha igreja, tá? Mas eu não falo de religião. Eu quero aqui falar para vocês da necessidade que nós temos de conhecer a Deus e de reconhecer aquilo que Ele é para nós, né? Como eu disse no outro vídeo, hoje nós vemos muitos coaches, muitos cientistas que estão se manifestando, muitos neurocientistas que estão explicando o funcionamento do cérebro, que estão explicando como, né, nós como seres humanos, como funcionamos não só no nosso corpo, mas na nossa psique. E existe uma linha, né, da religiosidade que quer chocar com isso, né? Que quer dizer que a ciência não pode dar palpite porque a ciência é contraditória àquilo que diz a religião e a Bíblia. Isso não é verdade. Na verdade, o que está acontecendo é aquilo que Daniel falou em Daniel 12, né? Que no final dos tempos o conhecimento ele se multiplicaria. Então hoje os cientistas, né? Eles estão explicando aquilo que Deus falou, já deixou na sua palavra, né? Só que a Bíblia, a palavra, ela fala da alma, ela fala do coração. Hoje a ciência usa um vocabulário que é a mesma coisa, mas o vocabulário é diferente, né?
A ciência fala de subconsciente, ela fala de sentimento, de emoções, de vibrações. A religião fala de quê? De coração, de alma, de espírito. Mas, na verdade, tudo isso é a mesma coisa com um vocabulário diferente, né? E o que eu quero estar trazendo para vocês é isso. Eu sou missionária, eu tenho 18 anos que nós viemos para a Itália com uma missão especial. Posso contar para vocês diversas experiências, sabe, espirituais grandiosas que Deus deu para mim e para minha família, e eu sou muito grata a Ele por isso. Mas mesmo vivendo tudo isso, mesmo vivendo dentro de um contexto, né, de espiritualidade, chegou um momento que eu me senti triste, frustrada, deprimida, afrontei problemas, né, enfrentei problemas assim realmente difíceis que para mim estavam quase que impossíveis de serem vencidos. E de repente foi estudando um pouco de ciência que eu pude entender aquilo que a Bíblia diz. Raquel, o que você está me dizendo? Exatamente. Muitas coisas hoje, depois que eu comecei a fazer um estudo realmente sobre o que é a neurociência, como funciona o nosso cérebro, como funcionam as nossas emoções, como os nossos pensamentos influenciam a nossa vida, tudo isso me ajudou hoje a entender o que a Bíblia realmente estava dizendo, né? Quer ver um assunto muito bom, muito legal nisso, né? A palavra de Deus fala sobre o poder da palavra, né? Lá em Provérbios diz que o homem ele vai comer do fruto da sua boca. E hoje a ciência diz o quê? Sobre as declarações e o pensamento positivo. Então, na verdade, a ciência está simplesmente traduzindo numa linguagem científica aquilo que a Bíblia já disse, e que muitas vezes é mais fácil. Eu não estou aqui de maneira nenhuma, repito, para poder estar dando aula de ciências para ninguém, e muito menos de teologia. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que aconteceu comigo, que transformou a minha vida. E que você aí, que está me ouvindo, que é uma pessoa normal, que fala assim, eu não sou pastor, eu não fiz curso, eu não sou cientista, eu não tenho estudo. Eu quero dizer para você que você não precisa de ter um altíssimo conhecimento, ser estudado nos argumentos, para que você possa entender esses argumentos e aplicá-los na tua vida. E foi isso que aconteceu comigo. Como pessoa normal, como uma mãe, como uma mulher simples, eu comecei a me interessar sobre argumentos que me explicaram realmente como a minha fé funciona. E aí eu quero falar para vocês o seguinte, na verdade, um dos paradigmas, né, como nós falamos no vídeo passado, um dos paradigmas que eu tinha na minha vida era que a gente não podia ficar olhando, né, estudando outras coisas, essa história de pensamento positivo, esses argumentos assim, essas pessoas que falam de determinado modo diferente. O que a gente tem que escutar é só aquilo que fala dentro da igreja. E olha, isso não é verdade, tá? A palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses 5:21, diz assim, que nós podemos ouvir tudo, né, e reter para nós aquilo que é bom. É lógico que você precisa entender quem é Deus e o que Ele fala. Então, o que você precisa? Precisa conhecer a palavra de Deus. Então, a primeira coisa, leia a palavra de Deus. Ore, busque a Deus em primeiro lugar. E quando você busca a Deus, você ora pela palavra, pede a Deus assim, Deus, me dá entendimento, conhecimento, e busque esses conhecimentos. Foi isso que aconteceu. Tendo um conhecimento básico da Bíblia, eu comecei a fazer estudos sobre paradigmas, sobre neurociência, estudos sobre uma série de coisas que trouxeram para mim uma maneira mais simples de entender a palavra, né? Você quer ver uma coisa? Eles falam muito sobre pensamento positivo. Faça declarações positivas e tal. A Bíblia, né, a igreja nos ensina que nós temos que estar ali declarando. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Você já viu muita gente que está dentro da igreja de manhã, de tarde, de noite, e ela está ali orando, Senhor, tem misericórdia de mim, e ore, 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 ore. Você olha para a vida da pessoa e a vida da pessoa está completamente destruída. Por que isso acontece?
Ah, porque Deus predestinou assim? Não, Deus não predestinou ninguém ao sofrimento. Deus nos escolheu e escolheu todos para sermos salvos e bem-aventurados nesta terra. Só que são as nossas escolhas que nos levam a viver ou não viver essas bênçãos. E aí o que acontece? Ficar só falando, Raquel, vai adiantar? Não. É necessário que você fale, que você declare, que você profetize, né? Vamos falar, no vocabulário evangélico cristão, é você profetizar. No vocabulário científico, é você declarar. Ok, são todas as duas coisas, é a mesma coisa falando de uma maneira diferente. Agora, você simplesmente ficar falando vai resolver? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que se nós crermos, né? O próprio Jesus disse, se você crê, você vai mandar essa montanha sair daqui, se lançar no mar e ela vai te obedecer. Agora você precisa crer. Tem outro versículo lá em Tiago que fala assim, mesmo que você fale as coisas, mas se você duvidar no teu coração, você pode orar o tanto que você quiser. Mas se você duvidar, não vai acontecer. Aí vamos para a ciência. O que a ciência diz? Você precisa acreditar. Você precisa falar e acreditar que aquilo pode acontecer. Você precisa se visualizar. Você precisa se ver na posse daquilo que você deseja. Um exemplo simples. Você quer comprar uma casa. Então, o que a ciência diz? Faça um cartazinho, né, o quadro da visualização, coloque ali uma figura de uma casa, olhe para ela todos os dias e decrete e fale e deseje. Só que você precisa acreditar que aquilo vai acontecer. E começa a se ver, né, a fazer a técnica da visualização. Se veja dentro dessa casa. Imagine-se lá dentro. Aí vamos para a Bíblia. Lá em Hebreus, o que diz? Né? Que fé é você acreditar nas coisas que você não vê e ter a certeza de que elas já existem. Não é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Só que nós precisamos deixar um pouquinho a religiosidade, conhecer a palavra e aplicar a palavra nas nossas vidas para que nós possamos receber essa transformação. Romanos 12:2 diz assim, que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. E assim nós vamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então vamos lá. O que é não conformar com este mundo? Não se conforme com a tua vida do jeito que está. Você não está gostando? Você está triste? Você está frustrado? Então, filho, não se conforme. Sabe? Tome a decisão, fala assim, eu não quero, eu não estou conformado, eu não estou bem. Eu não estou bem, então eu não quero isso para mim. Então renove a sua mente. O que é renovar a mente? Você tem que tirar aquilo que é velho, aquilo que não funcionou, aquilo que é um paradigma ruim, arranca ele e põe coisa nova. Renovar é o quê? Tirar o que é velho e colocar o que é novo. Isso é o renovo, sabe? É trazer algo que você ainda não viveu. Renove a sua mente com coisas novas, com coisas boas, com sonhos. Sonhe como Deus sonha para você. E aí, quando você pega as técnicas científicas e aplica dentro do conhecimento que você tem de Deus, porque não adianta falar para mim assim, Raquel, eu não tenho conhecimento nenhum. Então, filhinho, vamos lá, vamos voltar da estaca zero. Comece a ter conhecimento de Deus. Comece a orar e ler a Bíblia. E eu não estou falando, mais uma vez eu repito, de religião. Eu estou falando de relacionamento com Deus, tá? Que a igreja é necessária. A igreja hoje, ela é uma bênção. E você precisa viver a igreja. Eu tenho a minha igreja. Mas hoje o que é mais necessário é você ter um relacionamento com Deus. Porque existem pessoas dentro da igreja que não estão conseguindo se relacionar com Deus. E essa é uma grande realidade. Agora, você hoje, você pode ter um relacionamento com Deus da tua casa? Sim. É o ideal? Não.
O ideal é você conviver com pessoas que pensam como você, para que você possa ensinar e você possa aprender. Tem que ter uma troca. Aí fala assim, mas lá na igreja tem um monte de gente com defeito. Se você for para lá, vai ser mais uma com defeito. Porque todos nós temos defeitos. Todos nós temos os nossos erros. Então, assim, tire a tua visão do defeito da igreja, do problema da igreja, porque você nunca vai achar a igreja perfeita, tá? Procure a tua igreja onde você quer viver, mas abunde Deus. Sabe, decida entender quem é Deus. Decida buscar a Deus como Ele é. E se você precisar para isso aprender sobre técnicas de declaração, sobre neurociência, como o funcionamento do teu cérebro, aprenda. Siga, vai adiante. Sabe? Porque você precisa disso. E quando eu comecei realmente a estudar um pouco mais disso, eu comecei a aprender e a vivenciar Deus de uma maneira que eu nunca tinha vivido. Por quê? Porque eu abri a minha mente. Eu não comecei a olhar para o mundo, mas eu comecei a usar aquilo que é científico para que eu possa aplicar na minha vida, para que possa abrir a minha mente, para que eu possa me aproximar ainda mais de Deus, do Deus que deu a capacidade aos cientistas de entender a alma e explicar a alma. Como eu digo sempre, para mim, hoje, a ciência, ela está simplesmente explicando Deus. E se você parar para poder tirar assim um pouco dessas, das vendas dos teus olhos, você vai poder enxergar algo maravilhoso que Deus tem para você. E às vezes as dificuldades que você tem para entender aquilo que você não conseguiu entender ainda dentro da tua igreja, se você abrir um pouquinho o teu conhecimento, você vai conseguir absorver muito mais. Você abrir um pouquinho mais a tua mente, você vai absorver um pouquinho mais o conhecimento e você vai entender e ser transformado. Sabe? A religião, ela fala de muitas coisas e é necessário falar. Mas hoje como hoje, nós precisamos entender que o verdadeiro propósito de Deus não era nos aprisionar em esquemas religiosos e dogmas humanos. O verdadeiro propósito de Deus era que nós entendêssemos quem Ele é e quiséssemos estar cada dia mais perto dele. Então, assim, o meu convite para você hoje é: adquira conhecimento. Se você quer ver a tua vida transformada, adquira conhecimento. E não permita que a religiosidade te impeça de alcançar esse conhecimento. Seja seletivo. Procura entender, Procura primeiro conhecer. Que eu vou ver esse canal. Veja se esse canal é um canal que tem base, sabe? Eu vou seguir essa pessoa, veja se ela tem base. Eu vou comprar esse livro, procure informação sobre o livro, sabe? Hoje em dia é muito fácil, tá tudo assim, nas nossas mãos. E muitas vezes a gente não tem aproveitado. Que você possa verdadeiramente desejar a mudança da tua vida tão ardentemente como eu desejei. E isso... Que isso não possa ser tão grande dentro de você que vai romper com os dogmas humanos, com a religiosidade e vai te dar asas para que você possa buscar conhecimento na ciência, para que você possa entender mais da palavra. Mas não se esqueça nunca, em primeiro lugar na tua vida, vem Deus, a fonte de vida. Estude a palavra de Deus. Busque na palavra ferramentas e você vai entender qual é o teu propósito de vida.